Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leonardo novamente em mais uma videoaula. Vamos junto nessa história? Regimes totalitários. O que seriam os regimes totalitários? Venha comigo na definição. Sistema político e forma de governo que restringe os partidos e também a oposição ao Estado. E tem uma característica importante que é a questão da adoção do totalitarismo e do militarismo, que são as características primordiais. Vamos observar as principais características desses regimes totalitários. Totalitarismo. O que seria o totalitarismo? É quando o Estado tem a ação total sobre a população. Ao contrário de um sistema democrático, onde o Estado ele tem que agir para servir a população. No regime totalitário, no totalitarismo, as pessoas agem para servir ao Estado. Outra característica dos regimes totalitários é o militarismo, onde eles acreditam que só através da força militar eles conseguirão organizar a sociedade. O nacionalismo também é englobado nesse aspecto, onde as pessoas têm um amor, à sua pátria, à sua nação, exagerado, se tornando uma questão xenófoba, onde eles se sentem superior às outras nações. O antiliberalismo era uma característica relacionada ao militarismo, onde eles acreditavam que a democracia não resolveria os problemas políticos, econômicos e sociais que essas nações estavam passando. Eles afirmavam que era ao contrário, traria muitos prejuízos. O idealismo era a ideia defendida por essas nações, em relação aos regimes totalitários. O anticomunismo, nós devemos lembrar que em 1917, no período da Primeira Guerra Mundial, ocorre a Revolução Socialista na Rússia e a partir daí ela começa a se propagar pela Europa, essa ideia se propaga e tanto na Itália como na Alemanha era um terreno fértil para que essa ideologia pudesse disseminar e por isso que eles vão combater muito essa ideia. E o expansionismo, que era uma forma de expandir os seus domínios. Dentro desses regimes totalitários, nós temos que destacar o fascismo. O fascismo ele ocorreu na Itália. A Itália, como nós já dissemos, participou da Primeira Guerra Mundial. Ela participa da Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra e da França. Antes da guerra, ela era aliada da Alemanha. Por que ela muda de lado? Porque a Inglaterra e a França fazem um acordo com a Itália, onde, se saíssem vencedores, a Itália reaveria alguns territórios que estavam em poder da Áustria. A Áustria, que no decorrer da guerra, era aliada da Alemanha. Porém, foram vitoriosos, mas a Itália não recebe esses territórios. Então havia uma ideia aí também de revanche, uma revolta entre os italianos, sem falar nos problemas econômicos e sociais que permeavam a sociedade italiana devido aos prejuízos da guerra. Então o que acontece? Em 1919 surge a organização política fascista, que foi desenvolvida por Benito Mussolini. Quem era Benito Mussolini? Um ex-combatente da Itália e que tinha um discurso muito forte. O discurso dele vinha impregnado de todas essas características que nós elencamos sobre os regimes totalitários. Então era tudo isso que a sociedade italiana precisava ouvir. Por quê? De um lado estava a burguesia, sofrendo com essas manifestações sociais, porque, não sei se vocês sabem, a economia só desenvolve em uma sociedade organizada. Então, os burgueses viam prejuízos nessas instabilidades política, econômica e social. E, de outro lado, estava a massa popular, que manifestava para que pudessem ter melhores condições de vida nesse pós-guerra. Então, o partido fascista, nacional fascista, ele vai se concretizar em 1921. Deixa de ser uma organização e se concretiza num partido, aonde Mussolini conseguirá arregimentar várias pessoas
para que ele pudesse desenvolver a marcha sobre Roma, que foi composta de mais de 50 mil pessoas. E foi um evento tão positivo que vai pressionar o rei Vítor Emanuel III, aonde Benito Mussolini se tornará primeiro-ministro da Itália. E, posteriormente, ele vai instituir o fascismo na Itália, onde o rei ficará somente assistindo todas as ações de Benito Mussolini, porque ele tinha medo de ocorrer uma guerra civil na Itália, e isso não traria nenhum aspecto positivo para o país depois de uma grande guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então aí nós observamos o surgimento do fascismo. Mas também tem outro regime totalitário, que foi o nazismo, que é, na verdade, o mais conhecido. O nazismo, ele ocorre na Alemanha, nós já sabemos. A Alemanha, ela foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece? Ela sofreu, na verdade, várias pesadas punições pelo Tratado de Versalhes, de não poder ter um exército com mais de 100 mil homens, de não poder fabricar armas de grande destruição, de ter que indenizar os países vencedores, de ter que devolver territórios. Tudo isso gerará um sentimento de revanche muito grande nos alemães. E a Alemanha também, como a Itália, passava por problemas econômicos, passava por dificuldades, porque ela participa da guerra, ela foi protagonista da Primeira Guerra Mundial, e ela sofreu prejuízos, tanto físicos, de produções, de empresas, como também de pessoas, ou seja, sua economia estava altamente abalada. E não se conseguia estabelecer um equilíbrio nesse aspecto econômico e político. Então, o que aconteceu? Vai observar a crise de 29, que vai alarmar mais ainda, vai dificultar mais ainda a situação da Alemanha, e o crescimento do comunismo. Então surge o Partido Nazista, em 1919, que era liderado e desenvolvido por Adolf Hitler. Em 1923, Hitler ele tenta um golpe, aonde ele tinha como principal objetivo a chegar ao poder, porém ele é preso. Ele foi preso, a tentativa de golpe não foi positiva, e ele fica preso por 6 meses, aonde ele escreve o seu livro, que é o carro-chefe do nazismo, que é o Mein Kampf, ou Minha Luta. Nesse livro, ele vai elencar quase todas essas características dos regimes totalitários, porém acrescentará outras características que seriam a superioridade da raça ariana, o desenvolvimento da teoria do espaço vital e automaticamente o ódio aos judeus. Então Hitler ele consegue chegar ao poder em 1929. E aí nós vamos verificar que também é um outro regime que foi adotado na Europa, mediante esse contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Eu espero ter contribuído com vocês, que vocês acessem o meu canal e se inscrevam também nele. Obrigado e até a próxima.